todos. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui novamente para dar continuidade aos nossos estudos. E hoje nós vamos de química orgânica. Vamos finalizar hoje a parte de funções orgânicas. Então, estão faltando para que nós vejamos as funções éter, amina e amida. São as que nós vamos ver hoje. Então, lembrem quando for estudar, de estudarem os hidrocarbonetos, que nós vimos 6 categorias: alcanos, alcenos, alcinos, dienos, ciclanos e ciclenos. Estudem as funções oxigenadas. Nós falamos, álcool, enol, aldeído, fenol, cetona, ácidos carboxílicos, ésteres. Hoje nós vamos falar do éter. Então, o éter, os éteres, eles vão completar as funções oxigenadas para a gente. Então, nós vamos ter, gente, os éteres são aqueles compostos que apresentam o oxigênio como um heteroátomo dentro da cadeia principal. Então, você vai ter entre os carbonos da cadeia principal, você vai ter um heteroátomo que vai ser o oxigênio. Vamos supor que você tenha essa situação. Olha só. Então, você tem essa cadeia carbônica. Entre os carbonos da cadeia principal apareceu um oxigênio. Então, o que acontece? Esse oxigênio, ele sempre vai dividir essa cadeia em 2 partes. Uma das partes, a menor, a outra, a maior. Lembra que os éteres são compostos muito voláteis, tá? Volátil que evapora rápido. Então, a porção menor da sua cadeia, na hora de você dar nome, você vai colocar a nomenclatura OX para ela. OX. E a porção maior, que fica sendo realmente a cadeia principal, é a que vai terminar com ano. Então, na verdade, nesse caso aqui, olha, você tem um carbono. Um carbono, você sabe que é MET, de um lado. Do outro lado, você tem 2, você sabe que é ET. Então, sempre começando pelo lado menor. Então, vai ficar como, metóxi, metano. Metano não, desculpa, etano. São 2 carbonos. Metóxi-etano, que é a parte maior, o ET. Ah, Patrícia, mas se eu tiver os 2 lados iguais, do mesmo tamanho, beleza, não tem problema também não. Os 2 lados estão do mesmo tamanho, um vai ser o OX, o outro vai ser o ano. Então, 2 e 2. Então, ET e ET. Então, esse composto aqui vai ser o etox-etano. Ou éter dietílico. Escrevi lílico 2 vezes. Dietílico. Por quê? Porque você tem um etil aqui e um etil aqui. Essa nomenclatura aqui é a nomenclatura usual dele. A nomenclatura oficial e o PAC é essa daqui. OX-ano. Tá? Então, muito cuidado na hora de determinar os 2 lados. E você pode identificar. Nesse caso aqui, eu tenho um MET e um ET. Então, esse aqui é chamado de éter metil etílico. É a nomenclatura usual dele. Ok? Muito simples de ser identificado. É diferente, gente, dos ésteres que você já viu. Os ésteres, eles também têm o O na cadeia principal. O O como heteroátomo. Só que além do O, eles têm quem? A dupla O e do outro lado tem o O. Então, você tem aqui uma cadeia carbônica que continua. Olha só. Então, o O, ele é um heteroátomo. Só que
quem está ligado nesse O é uma carbonila, um C dupla O, é diferente. No éter não existe o C dupla O. Lembra que eu falei com vocês, gente? Toma muito cuidado com esse C dupla O. Quais são as funções que tem esse C dupla O? Olha só, a gente tem a cetona, a gente tem o aldeído, a gente tem o ácido carboxílico e a gente tem os ésteres na função oxigenada, porque ainda tem a amida também. Ó, a cetona, C dupla O, de um lado tem C, do outro lado tem C também. O aldeído, C dupla O, e do outro lado tem quem? O H. Muito cuidado, esse mesmo C dupla O, ele é que é a base. O ácido carboxílico, C dupla O, do outro lado tem quem? O OH. Olha só. E o éster, você também tem C dupla O, e do outro lado você tem quem? O O. Isso aqui vai identificar para você quem é a função. Então, tem gente que tem mania de quando vê o C dupla O já acha que é cetona. Não, você tem que olhar quem está ao lado. O C dupla O está ligado com mais quem? Ah, o C dupla O está ligado com C. Aí é cetona. Ah, o C dupla O está ligado com H, aldeído. Ah, o C dupla O está ligado com OH, ácido carboxílico. Ah, o C dupla O está ligado com O, então é éster. E a gente ainda tem mais uma possibilidade, porque agora a gente vai ver as duas funções nitrogenadas, que são a amina e a amida. Aminas e amidas. As amidas também apresentam o C dupla O. Só que agora, olha só, você vai ter o C dupla O e do outro lado, esse C vai estar ligado no N. Você lembra que o N ele tem 5 elétrons na última camada? Se ele tem 5 elétrons na última camada, o que ele quer? Fazer 3 ligações. Aqui ele fez uma, tá vendo? Então, a gente coloca mais 2 Hs para ele aqui, ó, para poder completar as 3 ligações. Então, você vai ter um C dupla O e do outro lado você tem o N. Só que a amida vai aparecer de duas maneiras para você. Olha só. Ela pode aparecer desse jeito, vou pôr assim para ficar mais simples de você identificar. Aí vamos supor que tem um CH3 aqui e tem um CH3 aqui. Então, é uma amida ramificada, certo? Tá. A minha cadeia principal é quem? A minha cadeia principal é essa daqui. Então, quantos carbonos? 4. Eu já identifiquei que é uma amida. Eu vou começar a numerar a minha cadeia. Eu começo do grupo funcional para os outros. Beleza. 1, 2, 3, 4. No carbono 2, eu tenho uma ramificação de um carbono. Um é met, então eu tenho um metil aqui. No carbono 3, eu tenho mais um metil. Então, eu tenho um dimetil. Certo? Tá. Então, eu vou numerar, ó. 2, 3, dimetil. Agora, eu vou olhar a cadeia principal. Minha cadeia principal são 4 carbonos. 4 carbonos é but, certo? E aqui eu tô vendo que é uma amida. Então, o nome dela vai ser o quê? Butanamida. Ok? Primeiro eu numerei minhas ramificações. Depois eu coloquei o número de carbonos da cadeia principal com a terminação amida. Tá. Mesma coisa. E se eu te der isso aqui, olha, o N, vou colocar um NH e tem um CH3 aqui. Ó. Olha que diferente que é essa. Ao invés de eu te dar o NH2, não é um NH2. Ele tem um CH3 ligado nele. Você sabe que a sua cadeia principal é essa, certo? Vai lá, numera ela. 1, 2, 3, 4, 5. Você viu que é uma amida, porque é um C dupla O N. Independente se tem H ou não tem H. Se o C dupla O está ligado no N, você sabe que é uma amida.
Só que esse N está ligado a um CH3. Eu sei que esse CH3 é um metil. Mas, afinal de contas, esse metil está no carbono 1, 2, 3, 4, e nenhum dos 5. Ele está ligado no N. Então, essa amida, gente, é uma amida substituída, que a gente fala. Por quê? Porque um dos carbonos, um dos hidrogênios do N foi substituído por uma ramificação. Então, ao invés de eu ter NH2, eu tenho uma ramificação no lugar de um dos Hs. Então, na hora de eu dar nome, eu não vou colocar 1 metil, 2 metil, 3 metil, nada, porque ela não está ligada nos carbonos da cadeia principal. O metil está ligado no N, então eu vou colocar o nome N-metil, porque o metil está ligado no N. N-metil, 5 carbonos, como é que é o nome? Pentanamida. Ok? Então é diferente. Essa aqui é uma amida ramificada. Você pegou a ramificação do 2, do 3, deu nome para elas, deu nome para a cadeia principal. Beleza. Essa aqui é uma amida substituída, porque ligado no N, você teve uma ramificação. Então, você colocou o nome da ramificação ligada ao N, tá? Você pode ter ainda uma amida dissubstituída. Como que é isso? O N, ele não tem que ter 2 Hs ligados nele. Se ele tiver os 2 Hs substituídos, ó, ligou aqui no CH3 e aqui no CH3. Ó, então vamos ver como é que isso aqui fica, ó. Minha cadeia principal está aqui. Eu vou numerá-la. 1, 2, 3, 4. Tenho essas duas ramificações, metil e metil. Não estão ligadas nos carbonos da cadeia principal, estão ligadas ao N. Então, essa amida é uma amida dissubstituída. Os 2 Hs do N foram substituídos por carbonos de ramificação. Então, como é que vai ficar? Ó, N, N, dimetil. Certo? Metil com metil, N e N, porque os 2 metil estão ligados no N. A cadeia principal são 4, então vai ser butanamida. Tá bem? Então, quero que vocês prestem atenção. Se as ramificações estiverem na cadeia principal, você vai numerar a cadeia principal, dar nome para elas normalmente. Se as ramificações estiverem ligadas ao N, você vai colocar a letrinha N antes, para poder dar nome para as ramificações. Ok? A amina já é bem mais simples. A amina, ela é muito parecida com o éter. O éter, você não tem lá um O como heteroátomo? Beleza. A amina, você vai ter o N como heteroátomo. Só que esse N, ele pode aparecer no final, pode aparecer num dos carbonos primários. Lembra que o carbono, esse carbono aqui só está ligado a um outro carbono. Então, essa aqui é um carbono primário. Se o N estiver ligado num carbono primário, essa amina é uma amina primária. Você pode ter o N ligado no meio. Ó, aí aqui eu vou colocar o H2. Vamos completar aqui, ó. H3, H2, H2. Aqui, H3, H2, H3. O N, ele está ligado a quantos carbonos aqui? Olha, 2 carbonos. Então, essa aqui é uma amina secundária. Ok? E eu posso ter essa situação também, ó. Olha só, o N está ligado a quantos carbonos aqui? 3 carbonos. Não tem H nenhum nele, porque ele precisa fazer apenas 3 ligações. Então, ele está ligado a 3 carbonos. Então, essa aqui é uma amina terciária.
você pode ter qualquer uma das 3 situações, ok? Como que a gente vai dar nome para essa amina? Olha só. Se isso aqui fosse o hidrocarboneto, se não tivesse o NH2 aqui, seria o propano, certo? Então, você vai simplesmente pegar o nome desse hidrocarboneto e acrescentar a amina. Então, vai ser o quê? Propanamina. Ou você pode considerar o NH2 sendo a cadeia principal, ele chama amina, e você vai considerar o resto sendo ramificação. Então, esse aqui, por exemplo, seria um N-propil. Então, você vai chamar de N-propilamina. Tudo junto, N-propilamina. Nesse caso aqui, ó, você tem, se você for considerar ele como cadeia principal, você tem um metil de um lado, um etil do outro. Se quiser colocar em ordem alfabética, como é que vai ficar? Etil, metil, amina. Tudo junto. Se quiser colocar em ordem de complexidade, de tamanho, metil, etil, amina. Ok? Ou então você pode pegar o lado maior para ser a sua cadeia principal e esse aqui vai ser ramificação. Você vai chamar de metil etanamina. Também pode, ó. Esse aqui ficou sendo a cadeia principal, é o etano mais amina, etanamina. Tá? Esse daqui, ó, se você for pegar ela para a cadeia principal, você tem metil, metil, metil. Então você tem o quê? Trimetilamina. Ou você pega ramificação, ramificação e determina um para ser a cadeia principal. Você vai falar que é o dimetilmetanamina. Então, essa nomenclatura é muito simples. Do jeito que você achar melhor, ou cada um, eu prefiro essa ramificação que você determina, essa aqui como cadeia principal e os demais como ramificações. Acho que é mais difícil de errar. Então, você vai determinar essas três situações e dar o nome. Lembra que ramificação sempre termina com -il. Cadeia principal, não. Cadeia principal, você tem que determinar qual função que é e colocar o prefixo final de cada função, relacionada a cada função. Agora, na maior parte dos exercícios que caem, gente, dessa matéria, no Enem e nos vestibulares, eles cobram que vocês reconheçam as funções. Então, você tem que bater o olho, você tem que identificar o que é fenol, o que é álcool, o que é cetona, o que é aldeído. Então, identificar. Nomenclatura nem sempre é cobrado. Precisa saber? Precisa saber. Mas a identificação da função é o mais importante, tá? Então, por hoje, nós vamos finalizar. São essas 3 funções que eu quero que vocês se atentem para a gente finalizar as funções orgânicas. Beleza? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.